Boa noite, vocês cristãos. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Pega a visão aí, irmão. Provérbios 31, versículo 10. A mulher virtuosa. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento da Bíblia. Fala no nosso coração para falar no coração de bispo, de pastor, de obreiro, de evangelista, presbítero, diácono, membro, jovem. As palavras saem com unção, com poder de curar, de libertar e abençoar, em nome de Jesus. A mulher virtuosa, quem achará? O seu valor se excede como rubi. O coração do seu marido está nela. Confiando, assim, ele não necessitará de despojo. Ela só faz o bem e não mal. Todos os dias da sua vida. A mulher virtuosa só faz o bem para o marido. Ela não julga o marido, ela não condena o marido, ela não tem maus olhos para o marido, ela perdoa o marido. Tudo que o marido faz. A mulher de Deus, que obedece à palavra de Deus, é assim. E o homem de Deus é a mesma coisa que a mulher de Deus. Ele não julga, ele não condena, ele não tem maus olhos para a esposa. Se a esposa está caída, ele ajuda a levantar. Ele ora, ele jejua, ele faz voto, ele lê a Bíblia para ela. Hoje, as pessoas não... que Deus uniu não separe o homem. Hoje muitas pessoas não podem separar o que Deus uniu. Deus uniu você e a sua esposa, ninguém pode separar. E hoje muitas pessoas, elas querem separar o que Deus uniu. Nunca separe o que Deus uniu. Você que é pastor, você que é obreiro, você que é diácono, você que é presbítero, você que é jovem, nunca lute contra a palavra de Deus. Mateus 19, versículo 6. Assim, e diz, por isso deixará, versículo 5, Mateus 19, por isso deixará o homem seu pai e unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Hoje muitas pessoas se separam da esposa que Deus deu por causa de briga, por causa de contenda, por causa de maus olhos. A esposa passa a julgar o marido passa a julgar a esposa. Tem maus olhos para as pessoas por causa do erro. A gente não pode olhar para o erro de ninguém. Todos nós somos sujeitos a errar. Jesus falou para Pedro, quantas vezes devo perdoar meus irmãos? Está aqui, ó. Está aqui. Mateus 18, versículo 21. E Pedro aproximou-se e disse, Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e perdoarei? Até 7 vezes Jesus disse, não te digo até 7 vezes. Até 7 vezes, mais 70 vezes 7, dá 490 vezes você tem que perdoar seu marido se ele errar por dia. Você que é mulher, você que é homem também. Nós não devemos julgar ninguém para a gente não ser julgado. Não devemos condenar ninguém para a gente não ser condenado. Temos que perdoar para ser perdoado, para nossas orações ser ouvidas. Hoje a gente não pode guardar mágoa, hoje a gente não pode guardar ira, não pode guardar ódio, nem contra a nossa esposa, nem contra os nossos familiares, nem contra os cristãos. Cada um tem o livre-arbítrio de escolha. Todo homem é sujeito a errar. Mas a sua oração, o seu jejum, vai expulsar o mal daquela pessoa e abrir o entendimento dela. Você tem que pedir para o entendimento. Você que quer casar hoje, uma mulher de Deus que é solteira, um homem de Deus, você tem que pedir uma mulher sábia, uma mulher que seja obediente, que seja temente, que seja sincera à palavra de Deus, para você casar, para você não entrar em contradição e ter desgosto para a sua vida, e trazer desgosto para a sua vida espiritual, sentimental, financeira, até para o seu ministério. Você que é pastor, você que é bispo, você que é obreiro, que é diácono, presbítero, tem que ter uma mulher obediente, temente, sincera, verdadeira, com a palavra de Deus, para você se dar bem hoje na terra. O que Deus uniu não separe o homem, não pode separar. Marcos 19, versículo 6. Assim, os dois serão uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Você é uma só carne, homem, com a sua esposa. Você, mulher, uma só carne com o seu marido. Então você não pode se separar do seu marido por causa de briga, por causa de contenda, por causa de dissensões. Você tem que ter bons olhos para o seu marido. Você tem que perdoar o seu marido se ele te fez o mal.
Se ele te ofendeu com palavra, você tem que perdoar ele. Se ele errou, se ele fez alguma coisa que te constrangeu, você tem que perdoar ele. É perdoando que se é perdoado, é dando que se recebe, é plantando que se colhe. Não é dízimo e oferta que você tem que plantar o bem. O bem é obedecer a palavra de Deus, é perdoar para ser perdoado, é não julgar para ser não ser julgado, é não condenar o seu marido para não ser condenado. Você, homem também, cristão, você tem que ser assim, você tem que amar a sua esposa como a si mesmo. Assim como Cristo entregou o corpo às igrejas, pelas igrejas, assim você tem que ser com a sua esposa, você tem que cuidar da sua esposa, você tem que zelar pela sua esposa, tem que dar a vida pela sua esposa, orar por ela, jejuar por ela, acordar de madrugada, à meia-noite, orar por ela, pedir por ela. Você tem que ter o mesmo sentimento de Cristo. Você que é pastor, você que é obreiro, diácono, presbítero, jovem, você tem que ter o mesmo sentimento de Cristo. Tem que amar. Amar e não julgar, e não criticar, e não ter maus olhos, mas ter bons olhos. Hoje tudo que a gente planta, a gente colhe. A gente tem que ser o que a Bíblia quer que a gente seja, e não o que a gente quer ser. A Bíblia é a palavra do Criador, do céu e da terra. Quando você obedece a ela, você tem vida. Quando você desobedece, você tem a morte na sua vida espiritual. Então, quando você obedece a Bíblia, você tem vida, você tem paz, você tem amor, você tem alegria. Mas quando você não obedece a Bíblia, você é vazio, você não tem nada, você é um homem desobediente como Saul. Quando Saul desobedeceu a palavra, o espírito do mal entrou sobre o corpo de Saul, e Saul passou a perseguir Davi, passou a perseguir o justo que Deus escolheu. Quando a gente está mal espiritualmente, a gente persegue aqueles que estão bem espiritualmente para julgar ele, para condenar ele, para achar defeito nele, mas o defeito está em nós, o defeito está em nós, o defeito deve estar em você, o defeito não deve está no seu marido e em você. Quando você está bem espiritualmente, você leva o seu marido a estar bem espiritualmente. Você, homem, também, quando você está bem espiritualmente, você leva a sua esposa a estar bem. Se ela está caída, você levanta ela porque você está bem espiritualmente. Você sustenta ela através das suas orações, através do seu jejum, através dos seus votos. Deus atende você. Deus ouve a sua oração. Muitas são as aflições do justo, mas de toda Deus livra. E hoje muitos homens vão passar por aflições na vida espiritual, sentimental, financeira, saúde, ministério, casamento, mas Deus livra de todas. Salmos 34, versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmos 34, versículo 17. O justo clama, e se ouve, e livra de todas as angústias. Você pode estar sendo angustiado para ver a sua esposa fraca espiritualmente, mas Deus vai livrar ela de todas as angústias. Aí fala assim, ó, muitas são as aflições do justo, mas de toda o Senhor livra. Deus vai livrar você das aflições no seu casamento, na sua família, na sua vida conjugal. Receba aí. Eu profetizo e determino esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Salmo 34, versículo 19, se apodere da vida desse casal, desse pastor, desse bispo, desse obreiro, desse diácono, desse presbítero, desse cristão, que é casado com a esposa dele, e ela tem maus olhos. Meu Deus, isso é uma aflição. Meu Deus, julga ele, condena ele, é uma aflição. Que o Senhor livre ele da aflição dela, da aflição que ela está passando. Meu Deus, liberte ela. Eu profetizo e determino esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ele seja livre das aflições no casamento dele, no ministério dele, na vida espiritual dele, na vida financeira, na saúde, no ministério, no casamento. Eu profetizo e determino esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo século do século, esta vida por resto aconteça isso na vida dele. E eu profetizo e determino esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu venha ser livre das aflições na minha vida espiritual, sentimental, financeira, saúde, ministério, casamento, família. Pelo século do século, esta vida, nem o diabo, nem os seres humanos venham destruir isso. Que a palavra de Deus tem que se cumprir. Salmos 34, versículo 19. Eu venho a ser livre das minhas aflições na minha vida espiritual, sentimental, financeira, saúde, ministério, casamento. Eu profetizo e determino esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo século do século. E os cristãos também. No casamento dele, na vida espiritual, sentimental, financeira, saúde, ministério, casamento dele. Eu profetizo e determino esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que alcance essa palavra, o coração dele, a mente dele, subconsciente, pelo século do século, da vida de Jesus.